Olá, glória a Deus! Começando hoje esta série falando do Espírito Santo de Deus. Eu espero que você esteja bem animado como eu estou. Eu tenho aprendido a dar importância, a honrar a presença do Espírito Santo. Ele é a presença manifesta do próprio Deus. Jesus disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas quando ele vier, ele vai te ensinar em todas as coisas, ele vai te lembrar de todas as coisas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra do Senhor também diz que quando nós cremos no Evangelho que nos salvou, recebemos o Espírito Santo, que é a certeza. Fale comigo assim, ó, certeza. Ele é a certeza e a garantia da minha e da sua redenção. Glória a Deus. Ele escolheu habitar em nós. O próprio Deus Todo-Poderoso disse: derramarei nos últimos dias o meu Espírito sobre toda a carne. É um tempo profético, o Espírito Santo foi derramado. Mais que isso, é um tempo onde nós vamos ver uma liderança santa do Espírito Santo de Deus. E Ele está nos chamando para que a gente se alinhe à mente dele. Mas como vamos nos alinhar se nós nem conhecemos quem Ele é? Não é verdade? É por isso que nós vamos caminhar juntas. De que forma? No livro de Atos. No livro de Atos, nós vemos os apóstolos ali tendo experiências direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos caminhar juntas e hoje vamos falar do capítulo 1 do livro de Atos. Claro que eu não vou ler o capítulo inteiro com você, porque olha, são 26 versículos e eu quero deixar isso ser algo teu e do Espírito Santo. Quando você terminar essa live, que você vá ler com o Espírito Santo. E tudo que nós falamos aqui, tenho certeza que ele vai acrescentar coisas novas, mais profundas ainda. Eu quero que você seja ativada em revelação, porque a Bíblia é o livro que quando nós lemos o autor, ele está presente. A Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Por isso, vamos orar? Pai, nós agradecemos a Tua presença e nós te pedimos que seja feita a Tua vontade aqui como é no céu, seja feita aqui na terra, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer pela vida desta mulher, comprada pelo sangue poderoso de Jesus, e eu quero abençoar. Coloque a mão na sua mente, eu quero abençoar a nossa mente agora e quero declarar que nós temos a mente de Cristo. E assim como o Senhor começou a boa obra, vai concluir até o final, nós vamos começar este tempo de aprender do Espírito Santo e vamos ir até o final. E nós vamos, Senhor, entrar num lugar novo no Teu Espírito Santo. É isso que nós oramos, é isso que eu libero aqui sobre a sua vida. Bom, se você tem caminhado um tempo nesta comunidade, aqui neste canal, ou até na comunidade profética Mais Mulheres no WhatsApp, temos o Desafio Mais Mulheres. O Desafio Mais Mulheres, ele é um ambiente para que você possa ser ativada no ouvir a voz do Espírito Santo. E eu sei que muitos de vocês que fizeram o desafio estão assistindo aqui. Se você quer mais informações do desafio, é só comentar desafio. E eu venho aqui e te respondo com enorme prazer. Você que já fez o desafio, está ouvindo a voz do Espírito Santo. Você pode se preparar que vai receber ainda mais. Vai florescer aquilo que você já aprendeu. Mas você que não fez o desafio, não tem problema. Eu quero te encorajar a fazer no próximo episódio, por isso eu te recomendo, comente o desafio. Mas você também, da mesma forma, vai ter experiências com o Espírito Santo, com a doce presença dele, com a graça dele. E nós vamos caminhar juntas aqui. Se não é inscrita no canal, faça isso agora. Você me ajuda, você semeia nesse ministério, nessa comunidade. E se você quer também enviar este evangelho, esta palavra, este estudo, você encaminhe também para uma amiga, um familiar que vai receber essa porção do Espírito Santo. Eu quero lembrar o que a palavra diz, que Deus é riquíssimo em misericórdia. Então, pelo amor que Ele nos amou, Ele nos ressuscitou com Cristo. E não tem obra minha e nem tua, mas existe um Deus bom, um Deus que escolheu nos salvar e nos redimir quando estávamos em pecado. Escolheu e providenciou para mim e para você esta pessoa, o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo, ele não é apenas um Espírito, ele é uma pessoa. E nós vamos aprender um pouco mais disso nessa jornada, amém?
Abra sua Bíblia no livro de Atos e se você for anotar, pode a preparar, porque nós vamos ver já de primeiro que neste capítulo 1 o Espírito Santo é mencionado 4 vezes. Então ali no verso 2, pelo Espírito Santo. Depois nós vemos ali no verso 5, Espírito Santo. Depois nós vemos no verso 8, Espírito Santo. E por último, na quarta menção, verso 16, Espírito Santo. Temos 4 versos onde o Espírito Santo é mencionado. Glória a Deus, porque ele é relevante, ele é importante. Quero orar com você e nós vamos, assim, pedir perdão ao Senhor por termos recebido e concordado com o Evangelho sem a presença do Espírito Santo. É diferente quando ele está presente. Você vai experimentar nessa jornada juntas aqui. O que Jesus ensinou no verso 2 nos diz que foi pelo Espírito Santo. Até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo quem deu os mandamentos, a instrução, a palavra que o próprio Jesus deixou com os apóstolos e hoje a gente tem o acesso aqui. O Espírito Santo, ele fala do reino de Deus. Ali no verso 3, as quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo como muitas e incontáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. É isso que o Espírito Santo vai falar para mim e para você. Ele vai procurar alinhar a minha vida e a sua vida no reino de Deus, em Jesus Cristo. E a mensagem da salvação é que Deus, quando nós estávamos em pecado, perdidos em nossas transgressões, Ele nos fez, através da sua misericórdia, o seu grande amor, Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. Quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. Da mesma forma, Ele também ressuscitou a mim e a você. Nós temos uma nova vida. Ela vem através do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos ressuscitou. Deus seja louvado. Nós vemos também que no verso 4 fala da promessa. O Espírito Santo, ele é a promessa. Ele é a promessa que Jesus disse, eu comecei falando com você. É necessário que eu vá, porque senão o Espírito Santo não vai vir. E também em Efésios, no capítulo 1, verso 14, vai nos dizer que quando nós cremos no Evangelho que nos salvou, recebemos o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o qual nós somos selados, e ele é a garantia da nossa redenção, porque nós somos propriedade de Deus, redimidos em Cristo Jesus. Isso é muito profundo, e nós vamos caminhar num lugar profundo mesmo no Espírito Santo. Ele é o Espírito da promessa, ele foi prometido. Jesus disse que ele viria, e de fato ele veio. E aí nós vemos que temos que colocar importância nisso, ali no verso 8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas os discípulos tinham perguntado a Jesus, perguntaram a ele: neste período, quando, mestre, que vai restaurar o reino a Israel? Então Jesus falou: não vos importa saber o tempo ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Mas Jesus estava dizendo, mas eu quero que vocês coloquem a atenção e o foco de vocês em uma coisa. Verso 8. No entanto, apesar do que vocês me perguntaram, apesar do que vocês esperam, apesar disso tudo, eu quero dizer, coloque a sua atenção, que você vai receber poder quando o Espírito Santo descer sobre você, e você vai falar a respeito de mim. Você vai ser empoderada pelo Espírito, você vai viver uma vida, uma novidade de vida que vem pelo Espírito Santo de Deus. No verso 16, nós vemos que era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo diz pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Davi não vivia nessa época, há muito tempo ele já estava morto. Mas, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu o livro de Salmos. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. E ele profetizou, e a palavra está nos dizendo aqui, que era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo disse.
Eu quero te dizer que é necessário se cumprir na minha vida e na sua vida. Toda a palavra de Deus é necessário, que tudo que foi profetizado. Então o Espírito Santo, ele habita em mim e em você, para que essas palavras se cumpram. E onde entra eu nessa história e você nessa história? Nós entramos como coparticipantes com Deus, porque ele fez a terra e ele delegou o poder e a autoridade da terra nas nossas mãos. É como se o Senhor tivesse alugado a terra para mim e para você. Sabe quando nós alugamos uma casa e você tem o contrato, o dono da casa, né? Suponhamos que você alugou, está regido em contrato, o dono da casa não pode entrar ali sem sua autorização, porque ele passou a autoridade daquele imóvel para você. É a mesma coisa. Deus, ele faz as coisas aqui na terra através do homem e da mulher, através das nossas vidas e através da vida das crianças, porque não existe o Espírito Santo Júnior, existe o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre toda a carne, sobre toda a carne. Deus escolheu que através da minha parceria e a sua parceria com a voz dele, nós vamos conduzir e liderar o avanço do reino. Então os céus estão prontos e esperando aquelas que vão se levantar e vão ouvir a voz de Deus, vão se apropriar das promessas e vão caminhar no nome poderoso de Jesus. Glória a Deus, é só motivos realmente para nós celebrarmos. Então é necessário, como foi necessário que se cumprisse a palavra profética, é necessário se cumprir na minha vida e na sua vida. E vai se cumprir se você se inclinar. Eu me lembro muito de Ezequiel, quando fala do rio, Ezequiel 47, que haviam águas que davam no tornozelos, depois águas que davam no joelho, depois águas que davam nos lombos e por último águas que só era possível passar a nado. Esse é o convite. Você vai abrir mão de um lugar de segurança, um lugar de conforto que você tem. Afinal, se a gente olhar para a nossa vida, nossa história, a gente vai ver tantas coisas fora do lugar. Hoje eu não vejo, eu posso falar isso pra você. Hoje na minha vida eu vejo coisas organizadas. Quando algo assim, ó, tá querendo se organizar, tá querendo trazer ali um desânimo pro meu coração, eu tenho acesso com ousadia e confiança àquele que é o Espírito Santo de Deus. Então eu escuto ele falar comigo, ele fala comigo numa impressão, ele fala comigo numa visão, ele fala comigo através da própria voz dele, ou simplesmente eu sei, porque ele habita dentro de mim, eu sei o que eu devo fazer, ele me lembra da palavra. Isso é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos, o reino de Deus, ele acontece dentro de vocês. É nesse lugar que o reino acontece. Então é aqui que eu e você encontramos a fonte de vida eterna, porque o Espírito Santo, ele é um rio que flui do meu e no seu interior. A água viva que nós bebemos e flui e está dentro de mim, dentro de você. Obrigada, Espírito Santo, por isso. E aí nós vemos, além desta figura tão gostosa do Espírito Santo, né, que nos traz tanto prazer e alegria de conversarmos sobre ele, nós vemos também a aparição angelical. Vamos ver ali, ó, que logo quando Jesus subiu, ele foi elevado aos céus, ali no verso 10. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Nós vemos anjos, sabe? Então, essa novidade de vida do Evangelho, ela é uma novidade sobrenatural, sim, com a presença de anjo e com a presença do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que Deus é Espírito e Ele procura aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. É assim que Deus procura, sabe? Essa é a boa nova que eu quero trazer para você hoje. Você vai se alinhar a uma realidade onde você vai adorar a Deus em espírito, no nome poderoso de Jesus. E ali já caminhando para o encerramento do livro de Atos, e novamente, leia, assim que você já encerrar esse conteúdo, vá ler o livro de Atos. Deus tem grandes coisas para continuar falando com você. Nós vemos que os apóstolos, eles perseveravam em uma forma, eles perseveravam em oração e em súplica. Todos eles perseveravam, verso 14, tá?
juntos em oração e súplicas, como as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quando o Espírito Santo ele está liderando o ambiente, assim como em Atos, e o Senhor ele está restaurando esta pureza, essa santidade na igreja novamente. A igreja não é o templo feito por estruturas físicas, mas a igreja sou eu e sou você. Eles perseveravam, sabe? E nós vemos hoje que falta esse ingrediente. Tantas coisas que nós pensamos em fazer, começamos a fazer e não perseveramos. Eu quero te dizer que ter o Espírito Santo como líder é esse perseverar. Por mais que as coisas pareçam às vezes que não estão mudando, que não estão rompendo, é você confiar em Deus e ouvir o Espírito Santo te comunicar a esperança que é Cristo em nós, que é a esperança da glória, é ver isso, é perceber isso e perseverar com orações e súplicas. Não é difícil, na verdade é muito bom, porque você sente a presença real e santificadora do Espírito Santo de Deus. E nós vemos ali no verso 24 que Deus conhece os corações e designa pessoas para o ministério. Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostras qual destes escolhestes para que tome parte neste ministério e apostolado. E ali eles lançaram sortes, caiu a sorte sobre Matias e por unanimidade foi contado com os 11 apóstolos. No capítulo 2, que é o conteúdo de amanhã, espero você, nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo. E após o Espírito Santo ter descido, não mais eles lançaram sortes, como aconteceu aqui neste capítulo 1, porque eles foram revestidos da voz e da presença soberana de Deus. Essa é a minha oração para você. Que você hoje seja revestida dessa voz, dessa presença soberana de Deus, no nome de Jesus. Eu também quero orar. Eu quero orar ao Pai e agradecer pela presença do Espírito Santo. Convidar você a nós fazermos um tempo de arrependimento. Deixa eu só te explicar. O arrependimento, no padrão de Deus, é este reconhecimento de que o reino do céu chegou. É reconhecer que temos visto, vivido coisas fora do padrão de Deus, que não temos ouvido a Deus sobre aquilo. Então eu quero orar nesse sentido, porque muitas vezes nós vivemos um evangelho sem a presença do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. E poder e autoridade caminham junto. A promessa é a autoridade. Jesus disse aqui, nós vemos juntos: não vos ausenteis de Jerusalém, no verso 4. Mas esperai a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. E eles esperaram, e aqui no capítulo 2 a promessa vem. Então a promessa é a autoridade, mas o poder, a capacitação do alto é quando o Espírito Santo desce. Então quando nós somos revestidas e nós caminhamos juntas em autoridade e em poder. No nome poderoso de Jesus, Pai, queremos nos arrepender aqui. Nos perdoa, Pai querido, perdoa-nos, Espírito Santo, por te tirarmos do lugar de líder, de Senhor, a mente do próprio Cristo, aquele que conhece a mente e os pensamentos de Deus. Nós pedimos perdão, queremos quebrar, Senhor, na nossa história até aqui, toda concordância com um evangelho sem poder. E nós queremos declarar, como está escrito aqui, que receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, essa força capacitadora. Então, muito obrigada. Obrigada por essa verdade. Obrigada, Espírito Santo, por ser o líder, por nos lembrar de todas as coisas. Eu quero abençoar a sua mente, o seu corpo, sua alma, seu espírito. Eu quero, Pai, agradecer, porque nós vamos viver uma novidade de vida, porque nós vamos viver e vamos ter a mente de Cristo. Pai, porque o Senhor nos disse: se alguém quer se gloriar, glorie-se em me conhecer. Então que essa seja a nossa glória. Eu quero declarar, Senhor, que nada também vai roubar a sua glória de nós. Nada vai roubar um lugar que foi pago um preço de sangue naquela cruz. Queremos
beber da água viva, Jesus. Estamos olhando para Ti, Jesus, te vendo clamar e proclamar hoje que Tu tens a água viva. Estamos reconhecendo esta água viva que é o Espírito Santo de Deus, determinando este novo tempo nas nossas vidas no nome poderoso de Jesus. Caminhos no ermo e rios no deserto. No deserto, águas, para que o Teu nome seja glorificado e santificado. No nome poderoso de Jesus. Deus abençoe sua vida. Eu te vejo amanhã com o conteúdo do dia 2, Atos, capítulo 2. A descida do Espírito Santo, que isso representa para mim e para você ainda mais. Leia o capítulo 1 e tenha um encontro ainda mais profundo com o Espírito Santo de Deus.